Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao assunto populismo no Brasil e falaremos um pouco mais sobre os governos que marcaram essa época na história brasileira. Lembrando que nas últimas aulas nós vimos um pouco sobre os governos de Getúlio Vargas, Dutra, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e agora veremos um pouco sobre João Goulart. Então, é, antes de falarmos um pouquinho sobre o governo de João Goulart, devemos falar um pouco sobre a crise sucessória, né? Que após a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart, conhecido como Jango, deveria assumir a presidência da República. Porém, apesar de ter uma imagem muito positiva entre a classe operária e os sindicatos, os membros da elite econômica e da política brasileira o viam com certa resistência, tá? E preocupados com o governo nas mãos de Jango, forças militares começaram a tramar para que ele não pudesse assumir o governo. E como ele estava em viagem à República Popular da China, as forças armadas tentaram ocupar seu lugar. Porém, no Rio Grande do Sul, ocorreu a campanha da legalidade que, liderada por Leonel Brizola, procurava garantir a posse de Jango. A solução encontrada para assegurar a posse seria diminuir seus poderes pela adoção do parlamentarismo, né, que é um modelo de governo em que o poder é exercido pelo primeiro-ministro, que reduziria consideravelmente a ação do presidente. Ainda de acordo com essa proposta, a população deveria ser consultada em 1965 sobre a permanência ou não desse parlamento. O Congresso oficializou Ranieri Mazzilli, né, presidente da Câmara dos Deputados, como presidente provisório e graças à campanha promovida pelo PTB e pelos sindicatos ligados a Jango, a consulta popular foi antecipada em 2 anos e o presidencialismo venceu e Jango tornou-se o presidente do Brasil, dando início aí, portanto, ao governo de João Goulart, o último governo antes da ditadura civil militar. Então, gente, Jango, ele tinha um discurso, né, com apelo bem popular, por isso era apoiado pelas classes mais pobres e por camponeses. O trabalhador rural tornou-se uma grande preocupação de seu governo, e ao assumir o governo em 63, ele instituiu o Estatuto do Trabalhador Rural, que garantia o registro em carteira dos trabalhadores rurais, a regulamentação da jornada de trabalho, o salário mínimo, o repouso semanal e as férias. E a organização desses trabalhadores teve como consequência a formação de uma proposta de reforma agrária, né, que procurava garantir o acesso à terra a milhões de trabalhadores rurais, desapropriando, consequentemente, né, as terras declaradas de necessidade pública ou interesse social, com prévia indenização em dinheiro aos antigos proprietários. Porém, os latifundiários, né, os grandes proprietários de terras, eram extremamente influentes na política brasileira e não concordavam com esse projeto. Então, aqui fala um pouquinho mais sobre o governo de Jango, destacando principalmente as reformas de base, né, que João Goulart, em seu discurso no comício das reformas, anunciou, além da agrária, outras reformas importantes para o brasileiro, principalmente aquele menos favorecido, né, os mais pobres. Consideradas como a base para modernizar o capitalismo brasileiro, João Goulart propôs ampliar o direito de voto aos cidadãos analfabetos, aos soldados, aos cabos e aos sargentos das Forças Armadas. Ampliar o monopólio ou o domínio da Petrobras, a fim de garantir que todos os produtos derivados de petróleo comercializados em postos de combustíveis também fossem produzidos pela Petrobras. Nacionalizar as empresas prestadoras de serviços públicos e a indústria farmacêutica, dificultando, portanto, a privatização e limitar a remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior.
Essas e outras propostas tinham por objetivo diminuir as desigualdades sociais, porém foram interpretadas como ameaças comunistas e duramente combatidas por setores conservadores da sociedade brasileira. É, a população menos favorecida não só apoiou as reformas, como também passou a se manifestar a favor delas. E no ano de 63, registrou mais de 170 greves, né, que representavam o crescimento da influência do PTB e a insatisfação popular com o aumento da inflação. E como não haveria apoio do Congresso para apoiar essas reformas, Jango decidiu implantá-las por meio de decretos anunciados em grandes comícios. Os dois primeiros foram assinados em 13 de março de 64. Um deles transferia o controle das refinarias privadas à Petrobras e o outro determinava as áreas que seriam desapropriadas para a reforma agrária. Então, esses dois primeiros, essas duas primeiras reformas, elas mexeram profundamente, né, com os ânimos da elite daquela época. E militares, empresários e membros da classe média urbana reagiram imediatamente ao anúncio desses decretos e, temendo que eles se tornassem uma ameaça comunista, começaram a organizar manifestações pelo país. Nesse momento, tanto a esquerda quanto a direita tornaram-se extremamente radicais. E no dia 19 de março, os setores mais conservadores da sociedade reagiram e milhares de famílias saíram às ruas pedindo a saída de Jango do governo. Era a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que até hoje é realizada no estado de São Paulo. O país vivia uma situação internamente crítica e isso agravou quando começaram a circular rumores de que os militares planejavam intervir na política e derrubar João Goulart. A radicalização, né, de grupos políticos aumentou até que no dia 31 de março de 64, o golpe, tantas vezes anunciado, né, desde o período lá de Getúlio Vargas, realmente aconteceu. João Goulart ele foi deposto do poder pelos militares e seguiu para exílio no Uruguai, e o Brasil passou a ser administrado pelos militares, dando início, portanto, ao período mais conhecido hoje como ditadura civil-militar, que durou cerca de 21 anos, certo? E ficou muito marcada, né? Foi muito marcada por forte repressão, censura, repressão às liberdades individuais, dentre outras características no qual, as quais veremos nas próximas aulas. Tá certo, gente? Então, pessoal, é basicamente isso. Aqui a gente encerra o assunto que fala sobre os governos populistas no Brasil, tá? E na próxima aula nós já daremos início a um novo assunto que fala sobre as tensões e conflitos na América Latina no século XX. A gente vai falar um pouco sobre as revoluções que aconteceram aqui em território americano, né? Luta pela terra, né? Com a Revolução Mexicana, veremos também a Revolução Cubana, tá? Dentre outras revoluções, tá certo, pessoal? Então, gente, é isso, bons estudos e até a próxima. Tchau.